Olá, tudo bem? Sou o professor Zezinho Martins e nossa nona aula de Educação Física, terceiro ano, e vamos falar sobre mídia e saúde relacionado com a obesidade. Tá? A internet e os meios de comunicação estão totalmente inseridos no nosso dia a dia. Eles são utilizados mundialmente como ferramenta de trabalho, lazer, educação e informação. É possível perceber a ideia crescente que o exercício físico tem como consequência a saúde do praticante. Entretanto, não podemos afirmar que quanto mais exercício, mais saúde. Ou que uma pessoa que não pratica exercício não seria saudável. O incentivo às práticas físicas é apoiado pela maioria dos profissionais de saúde. Contudo, o influenciador digital não tem controle sobre particularidades, fisiologias mecânicas, sociais, emocionais dos seus seguidores. O que isso trata, de fato? Relaciona que hoje você tem programas, você tem aplicativos, você tem o YouTube com diversas pessoas que estimulam e incentivam a prática de atividades físicas sem uma avaliação prévia, sem analisar a necessidade da pessoa, apenas com esse discurso de que a atividade física faz bem e voltado para essa cultura do corpo. E aqui eu trouxe um gráfico de um professor aí que lançou um artigo, Galdino, que fala como é que está a incidência de doenças, sobre meio de comunicação. O que é que se trata mais? O que mais se vê? 58% das pessoas que foram investigadas nesse artigo falaram que buscam o quê? Visualizar a atividade física. 23,5% dessas pessoas buscam saber sobre doenças. 74,5% procuram saber sobre alimentação. E 11,8% sobre medicamentos e suplementos. Ou seja, ainda estão muito voltadas para a cultura da estética, que as pessoas procuram mais sobre alimentação e atividade física, preocupado por aquele estereótipo corporal que nós falamos nas aulas anteriores. E ainda fala sobre as pessoas que você segue, como que você referencia, Então, 51% das pessoas responderam que elas querem ser igual à pessoa que elas seguem, tem aquele padrão. 37,2% que as pessoas que sigo é como eu quero ser. É diferente do que eu quero ser, mas é uma referência. E as pessoas, 7,8%, estão satisfeitas com o corpo que tem, e 3,9% responderam. Mais uma vez a gente percebe que a maioria das pessoas ainda se espelham naquelas pessoas que seguem. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a mídia divulga, porque nem sempre o que ela propõe, o que ela estimula, é adequado para a minha necessidade. Lembra que nós falamos sobre individualidade biológica, sobre o princípio da continuidade, que é a importância do profissional de educação física na hora de prescrever o treino para você, porque cada pessoa tem um estereótipo, cada pessoa tem uma forma. E quando você pega e copia as coisas da internet, ou segue as pessoas sem ela te avaliar, você está correndo um risco muito grande. Pode trazer benefícios? Pode. Mas quando você não respeita aqueles princípios que nós tratamos anteriormente, a possibilidade é que talvez não dê errado ou que exponha vocês a riscos desnecessários. E o que tem a ver hoje a mídia e a obesidade? Com a ascensão da tecnologia muito forte aí, a tendência é as pessoas se movimentarem menos. Então as crianças de hoje, como mostra, estão muito voltadas para aplicativos de celular. E como isso interfere ou contribui de certa forma? Ou seja, eu estou contribuindo para cada vez menos as pessoas se moverem menos. Se as pessoas se movem menos, as pessoas foram feitas para se mover, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o risco dessa pessoa ficar mais sedentária e, consequentemente, mais obesa. Então, a mídia é representada principalmente pela televisão, através de anúncios abusivos, de alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódios, tem cumprido um papel exatamente negativo, levando grande parte da geração atual de crianças à obesidade. Lembrando que o índice de obesos em crianças no mundo tem aumentado muito em virtude dessa inatividade física. Não podemos esquecer dos celulares, computadores e longos tempos utilizando esses dispositivos e, consequentemente, aumentando os níveis de sedentarismo. Isso é vivenciado nas escolas. Quando a educação física prática é feita pela manhã, os filhos às vezes não acordam para ir assistir às aulas de educação física. Nós estamos falando aqui de uma disciplina que é obrigatória, e teoricamente ela deveria atuar como
estímulo à prática regular de exercício físico. E quando a pessoa que já é sedentária abre mão disso, a tendência é desenvolver para problemas como a gente já vê hoje aí dentro dos jovens, que é o aumento da obesidade. Aí tem uma pergunta: a obesidade é uma epidemia mundial? Ao longo da história, estudiosos da Bíblia pregaram contra os malefícios da ingestão excessiva de alimentos e da vida sedentária. Hipócrates, o pai da medicina, já afirmava que a obesidade representava um grande risco à saúde. Então não é de agora que existe preocupação com a obesidade, né? Inclusive a Bíblia trata a gula como um dos pecados. Em nossa moderna era científica, não existe uma resposta clara para uma questão aparentemente simples. Por que tantas pessoas com excesso de peso e gordura? E o que pode ser feito para minorar esse problema? O ganho excessivo de gordura corporal resulta de uma interação complexa de influências genéticas, ambientais, metabólicas, fisiológicas, comportamentais, sociais e talvez étnicas, né? E aqui nós temos algumas imagens que retratam isso, né? Uma escada rolante na entrada de uma academia. Você vai para uma academia se movimentar. Qual a importância de uma escada rolante na entrada? Então, assim, é você tentar agradar o seu cliente para você atrair ele com propostas de menos movimento. Aquilo que nós já falamos na aula anterior. Nós temos o quê? Carro automático, celulares. São algumas coisas, controle remoto, que diminui o teu índice de movimento no dia a dia. Tá? E aqui a gente tem que retratar a compulsão alimentar. Nós falamos já de duas compulsões alimentares nas aulas anteriores, e hoje nós vamos falar de uma relacionada à obesidade. Ao lado da anorexia e bulimia, que nós falamos nas aulas anteriores, a compulsão alimentar faz parte da tríade clássica dos transtornos alimentares. Com inversão das outras que tendem a pessoa ficar magra, essa que tende a você ser obesa. Nela, a questão é o exagero. Mesmo a pessoa devora uma quantidade enorme de comida. Alguns chegam a ingerir de 4.000 a 15.000 calorias em poucos minutos. A média recomendada para um adulto saudável são de 2.000 calorias por dia. Esses ataques súbitos de gludice são motivados por dilemas emocionais, como ansiedade e estresse. Tudo isso associado ao quê? Ao sedentarismo. Então, o transtorno alimentar ele pode ser combatido com a prática regular de exercício físico. Obesidade. Muitos indivíduos se esforçam para perder peso ou apenas para manter o peso corporal. Apenas 20% dos norte-americanos que tentam perder peso seguem a combinação recomendada de ingerir menos calorias e aumentar os níveis de exercício. Os que tentam perder peso costumam seguir práticas nutricionais e usar medicamentos potencialmente prejudiciais ao mesmo tempo, que ignoram programas sensatos para conseguir perda ponderal. É o que a gente fala, as pessoas às vezes demoram 20, 15, 30 anos para chegar àquele nível de obesidade e querem perder isso em meses. E se você fazer um programa adequado, bem monitorado por um nutricionista, por um profissional de educação física, por uma equipe multiprofissional, o teu objetivo vai chegar. Nós temos exemplos claros na mídia, né? Aí, duas imagens que evidenciam isso. Dentro da nossa realidade, do nosso contexto social, também tem pessoas que às vezes a gente não lembra aqui, mas faz parte da redução de peso. Agora, quando isso é feito com o uso de medicamentos, sem o acompanhamento de um profissional adequado, você mais uma vez coloca em risco a sua saúde. E o objetivo de você perder peso é o quê? É melhorar o teu nível de saúde, é melhorar a sua qualidade de vida. E quando você faz isso de uma forma inadequada, você coloca em risco o que você está procurando melhorar. Aí aqui tem o índice de massa corporal. É um índice adotado pela Organização Mundial de Saúde para o cálculo de peso ideal para cada indivíduo. Esse é um método utilizado para cálculos de populações. Quando você parte do princípio individual, você utiliza ele como referência. Mas se você procurar um profissional, ele vai te avaliar de outras formas que possam ser mais individualizados. Mas o mais comum a gente calcular é o índice de massa corporal. Como é que eu faço para calcular o índice de massa corporal? Eu tenho aqui, eu pego o peso da pessoa em quilos e divido pela altura dele em quadrado. Um exemplo, uma pessoa de 80 quilos, uma pessoa de 1,80 m. Então eu multiplico 1,8 vezes 1,8
e divido 80 por esse valor que deu 24,69. Como é que eu vou saber se ele está no padrão? Tem uma tabela que classifica ele, nesse caso, como peso normal. Tá? Esse índice de massa corporal ele ainda é muito utilizado como parâmetro para você se avaliar. Enquanto abaixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e obesidade mórbida. Tá? Aí surge uma preocupação. A obesidade a longo prazo pode causar alguns problemas? Sim, diversos problemas. Mas aqui nós vamos tratar sobre a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Ela descreve um conjunto de fatores de risco metabólico que se manifestam no indivíduo e aumentam a chance de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, que é o principal hormônio, o hormônio responsável por auxiliar o processo de retirada da glicose para o interior da célula para conversão de energia. Tá? Ela também pode ser reconhecida como síndrome da resistência à insulina. Lembrando que a resistência à insulina é um fator que aparece na diabetes mellitus tipo 2. Isto é, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando o nível de sangue, o nível no seu sangue. Alguns fatores contribuem para o aparecimento. O fator genético, sempre, né? O excesso de peso, principalmente o acúmulo na região abdominal, e a ausência de atividade física, ou seja, o sedentarismo. Como eu posso avaliar se eu desenvolvo ou não, ou sou um potencial pessoa a ter síndrome metabólica? Se eu tiver a glicemia alta, se eu tiver colesterol, triglicerídeos e baixo HDL, que é o colesterol bom, se eu tiver alto índice de gordura abdominal e se eu tiver pressão arterial elevada. Se eu tiver 3 desses 4, eu já desenvolvi a bendita síndrome metabólica. Vale ressaltar que hipertensão arterial, diabetes, são doenças crônicas. Depois que você adquire, não tem mais cura, apenas tratamento. E uma das formas mais eficientes de prevenir a aquisição da síndrome metabólica é a prática regular de exercícios físicos. Quem tem risco de desenvolver a síndrome metabólica? Pessoas que têm um aumento de peso, principalmente na região abdominal, histórico de diabetes na família, níveis elevados de gordura no sangue, hipertensão arterial e, acima de tudo, sedentarismo. Mas o que é sedentarismo mesmo? A ACSM define o sedentarismo como a prática de atividades físicas leves inferior a 150 minutos por semana. Ou seja, não é o fato de você caminhar, de você passar o dia trabalhando em pé, que você não é sedentário. Existem formas de você avaliar qual é o teu nível de atividade física. Tá? De acordo com as recomendações atuais para a população entre 18 e 60 anos, do ponto de vista do consumo de energia, o comportamento sedentário se refere à realização apenas de atividades que não aumentam o gasto de energia substancialmente acima do nível de repouso, tais como dormir, manter-se sentado à frente da televisão, por exemplo. Então, porque você está dormindo, mas seu coração está trabalhando, seu sistema digestório está trabalhando, você está respirando, então existe um consumo energético. Tá? Por isso que você tem uma quantidade X de nível de atividade física por dia para você sair dessa zona de sedentarismo. Tá? Como ele está atingindo o mundo? Atinge muita gente? 1 em 4 adultos podem ser considerados praticantes de atividade física, ou seja, 25% da população é ativo, 75% é considerado sedentário, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Entre os adolescentes, 4 em cada 5 são sedentários, então o negócio está mais grave ainda. E nos adultos, o sedentarismo está presente em 23% dos indivíduos. Já nos mais jovens, esse índice é de 81%. Tá? Como eu posso avaliar se eu sou sedentário? Existe um questionário, que é o Questionário Internacional de Atividade Física, que é o IPAC. Na sua versão curta, trata-se de um questionário validado para a população portuguesa, simples e de fácil compreensão, que permite obter informações relevantes sobre o nível de atividade física, hábito de exercício físico e sedentarismo dos utentes. Como é que você vai lá, responde o questionário, são 8 questões, mais 2 pessoais, né? E você, a partir daí, você avalia qual é o teu nível de atividade física. Você vai avaliar essa tabela aqui, também é disponível na internet.
para você avaliar o quão sedentário você é ou não. Né? Qual a importância do exercício físico na redução desses níveis de sedentarismo? Automaticamente você reduz os riscos de algumas doenças crônicas degenerativas, né? Porém, é extremamente importante a supervisão de um profissional. Tá? Você pode estar exposto a riscos, como eu falei anteriormente. Praticar exercícios faz bem, desde que prescrito, respeitando a minha individualidade biológica. Em resumo, a mídia ocupa um lugar fundamental na divulgação e motivação da prática de exercício físico, porém é um canal aberto para pessoas não habilitadas exporem pessoas a riscos. A obesidade na era tecnológica é fundamentalmente influenciada pelo consumismo e o sedentarismo. A obesidade é um problema de saúde mundial. O exercício físico associado à alimentação balanceada é um fator fundamental para os seus índices. A síndrome metabólica é uma doença que está atingindo uma grande parte da população mundial em virtude dos hábitos alimentares e os baixos níveis de exercício físico. Conclusão: a mídia é uma excelente ferramenta quando bem utilizada. Pode nos auxiliar em tudo em nossas vidas, porém é uma arma quando mal utilizada, contribuindo para o aumento de doenças relacionadas ao sedentarismo e à alimentação, principalmente quando propõe emagrecimento sem planejamento e orientação. A redução dos níveis de sedentarismo e a melhoria nos hábitos alimentares é uma condição fundamental para melhorar os níveis de saúde e a qualidade de vida das pessoas. Aqui tem um exercício para a gente avaliar uma questão do Enem. A gente vai fazer o cálculo e identificar se as pessoas são ou não sedentárias, né? E qual é o índice de massa corporal que a gente tem. A gente fez anteriormente, tem como fazer o cálculo, e a alternativa correta é do Lio, tem o IMC 27,3 e Sandra tem 29,1. E ambos estão sendo classificados como sobrepeso. Né? Um grande abraço a todos. Não esquecer que essa aula e as demais estão disponíveis na plataforma Eduque. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.